Eu vou ficar aqui por perto, porque eu vou ter que olhar também se eles estão. Ah, já sei. Compartilha aí, eu não vou saber fazer. É isso. Pronto. Que daí a sua aula vai para lá. Será que daí vai salvar certo? Vai gravar certo? Ah, vai, é só eu dar o share certo. Peraí. Share aula. Ah, E aí eu fico por aqui para eu ir admitindo o pessoal conforme eles forem entrando, né? onde passa para frente? Aqui, ó. Peraí. Na setinha. A única coisa é que você vai olhar para lá em vez de olhar para cá. Por E não. para cá. Você vai ver a aula aqui, porque eu preciso daqui livre para eu poder ir admitindo as pessoas que forem entrando. Pode sentar, aqui. Prefere ficar aí? É melhor, porque daí eu vou. Ah, aqui eu não tenho nada para ver, então. Exato. Eu tenho só que ficar com o teclado, então, É, né? mas esse teclado não vai funcionar, porque o teclado tá aqui, ó. Ah, Você tem que é do passar seu por aqui. teclado, tá? Então vou ficar com ele. Ah, Ixi, desconectou já, aqui. já. Pronto. E aí, se alguém entrar, eu vou ficar com o chat aqui. Só tem vocês duas, por que que as meninas não vão conseguir vir pra cá? Trabalho não consegui, porque tem cirurgia hoje. Eu tô querendo dar a Luísa. A Luísa e a Brenda. Elas dormiram? Elas estavam na enfermaria ainda. Quando a gente saiu, que a gente saiu. A gente vai em 11h30. Nossa, oi. Tá. Um conversandinho. Tá, tá gravando. Como que você faz então? Esse mouse Esse é não serve. dele? É. Ah, quando quiser mostrar alguma coisa. Ah, tá aqui. Tá bom. Fechou? Aham. E se você quiser desenhar alguma coisa, você clica aqui, ó. Não, eu não vou desenhar. Melhor não. Não cheguei no seu nível. Não, a hora que a Ilana falou para mim que você tinha um Mac e que você ia trazer o seu computador, eu falei, ah, ela deve ser modernete. Você viu que ele tá capenga, né? Tem uns 10 anos. Eu só vou comprar outro quando o meu genrinho for comigo, porque só assim eu não faço nada. Ó, vamos começar então? Gente, só para vocês entenderem a emoção aqui, a Flora é uma exímia radiologista, faz mama. E ela foi doutoranda do meu pai, frequentou minha casa, então tem uma história aqui. Sim, sim, sim. É, Sim. e aí eu descobri que eu estava sendo professora dela, eu falo para tua mãe, não sei o quê. É, E, bom, que bom que a gente está conseguindo trazer pessoas de fora para ajudar, que bom que são pessoas que têm todo um carinho pelo que fazem, pelas pessoas que estão aqui. A aham. gente vai aproveitar uma aula bem bacana do que a gente está chamando agora de basicão, que é para ser uma aula básica, para que a gente consiga entender o básico, né? Porque ir lá e mostrar uma figura e falar que tem um negócio, para você enxergar isso sozinho depois. Então, a ideia é a gente conseguir chegar lá, tá? Então, é uma aula sobre mama, a gente vai falar especialmente sobre ressonância e um pouquinho de Um tomossíntese, pouquinho de tomocíntese, é. tá? Beleza? Seja bem-vinda, muito Muito obrigada. obrigada. Nossa, eu estou muito emocionada de estar aqui. Muito. Primeiro que é para a turma da Ilana, né? Para os internos e residentes aqui da Unisa. E, gente, é muita emoção. E segundo, que ver você como chefe da minha filha, desse pessoal todo, sabe, o Cláudio Kemp, pai dela, foi muito importante, né? Ele era a figura da mastologia, o cara, a referência. Eu até hoje eu falo que eu aprendi tudo que eu sei com ele, porque eu comecei a trabalhar com ele, né? Tanto lá na escola paulista quanto no Lego, né? No serviço. Então, assim, eu me espelho muito até hoje nas coisas dele. Tanto que eu vejo radiologista, às vezes
tem alguns que são mais travadões, né, para fazer procedimento, não sei o quê. E aí eu pensava, ai, doutora, você é tão rápida. Eu falei, olha, eu aprendi com o Cláudio. O Cláudio era mastologista, ele tinha mão boa. Nossa, ele não se assustava com nada. Então, para mim, foi um super professor, assim, um mestre, assim, foi meu orientador, né, na pós-graduação. Frequentei sua casa. Ele, se tivesse vivo, lembraria dela pequenininha também, que eles iam comigo. Então, muita emoção estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por você e ver você assim. Ai, eu tenho um orgulho como se fosse minha filha. Obrigada. Bom, então vamos lá, gente. A gente vai falar então de ressonância magnética, né? E aqui eu voltei um pouquinho para faculdade, né? Para a gente relembrar aqui isso aqui. Então, ó, se a gente pensar em organismos, sistemas, órgãos, tecidos, células, vamos indo para o microscópico aqui, moléculas e átomos. A partícula básica aqui, né, que constitui o nosso organismo. Vocês lembram lá no átomo que tem o núcleo, com prótons e nêutrons, e tem aqueles elétrons que ficam girando em volta, só para fazer uma recordaçãozinha. Tá. E os elétrons que ficam rodando em volta. Então, dentro de cada partículazinha dessa, dentro de cada partícula, dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, eles têm uma propriedade intrínseca deles, que é como se cada um deles fosse um mini campo magnético. Tá? Eles têm uma propriedade que chama spin, que é um movimento angular interno das partículas. Então, por exemplo, aqui nos prótons, eles estão lá dentro dos átomos, cada um é uma coisa que ele faz em volta dele mesmo, cada spin para um canto, né? Quando a gente põe um organismo dentro de um aparelho de ressonância magnética, que é um campo magnético muito forte, o que, que vai acontecer com esses spins dos átomos que estão aqui dentro da molécula do organoide que estão no nosso corpo? Eles vão se alinhar. Então, eles vão ficar paralelos ou antiparalelos. Então, você põe a pessoa dentro da ressonância magnética, o spin se alinha. Eles estão lá, cada um girando para um canto, eles vão ficar alinhadinhos. E aí, o que, que a gente faz na ressonância? A gente dá uma onda de radiofrequência. Todo mundo já viu, já fez ou já viu fazer ressonância, tem aquele barulho, pé, 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 sabe aquele barulho que fica fazendo? São as ondas de rádio, né? Então, cada vez que eu dou uma onda de rádio, o que, que acontece? Esse spin aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem? Dani, Flora, vocês vão. Ai, o chefe tá aí, Questão de a sua aula. que honra! Muito obrigada, viu? Nossa, estou me achando aqui. Então, e é isso. Então, a gente está falando que dentro dos átomos, os prótons e nêutrons, eles têm um movimento intrínseco, que é o spin. Quando a gente põe o organismo dentro da ressonância magnética, esses spins vão se alinhar. E aí a gente dá a onda de radiofrequência, que eu estava explicando, que é o barulho, aquele barulho pem, pem, da ressonância, a onda de rádio. E aí, o que, que acontece? Esse próton, ele vai absorver essa energia e ele vai se desestruturar daquele alinhado. Ele estava tudo bonitinho, ele vai se desestruturar. E aí você tira a onda de rádio. E o que, que acontece? Ele volta para o campo magnético e fica retinho. Cada próton, né? Cada substância tem seu comportamento particular. Então, o tempo que leva e como acontece dele voltar a se alinhar no campo magnético é isso que a gente mede na ressonância, porque cada tecido diferente, cada átomo diferente, né, cada próton, ele vai voltar com uma velocidade diferente e fazendo uma rotaçãozinha diferente. E isso um é o T1 e um é o T2. A velocidade com que volta e o jeitinho com que volta. Eu estou falando assim meio para leigo. T1 e T2 é a diferença entre a rádio, você manda radiofrequências diferentes. Não, T1 e T2 já sei. o tempo que leva, porque assim, no corpo eles estão assim, tá? O spin de cada próton tá assim, o de cada nêutron tá assim. Aí você põe
a pessoa dentro da ressonância magnética, eles vão se alinhar com o campo magnético. Alguns ficam paralelos e alguns antiparalelos. Quando você manda a onda de radiofrequência, o sinal de radiofrequência, eles se perturbam. Esse núcleo vai se perturbar e ele vai sair daquele alinhamento bonitinho. E aí você tira a onda de radiofrequência e ele volta a ficar desse jeito aqui, porque você parou de dar onda, mas ele está dentro da ressonância ainda, ele está submetido ao campo magnético. O tempo que volta para ele voltar desse estado perturbado para esse estado alinhado, o tempo é um T1 e vamos dizer, o movimento que ele faz seria o T2. Então, toda vez que você está fazendo a ressonância magnética, você está recebendo essas informações de imagens, e isso depois o computador vai transformar isso em imagem. Então, vamos dizer, quem volta mais rápido fica branco, quem volta menos rápido fica mais preto, tudo isso vai ser transformado em imagem. E o que a gente recebe são, então, imagens ponderadas em T1 e imagens ponderadas em T2. Tá? Então, quando você põe a pessoa dentro da ressonância e dá a onda de rádio, você vai recebendo essas informações sobre cada átomo transformado em imagem. Tá? Deu para entender? Não tinha passado o outro. Pronto. Então é isso. Campo magnético, ondas de rádio, campo magnético forte aplicado ao paciente, alinhando os núcleos de hidrogênios. Prontos, tá? Aí você põe ondas de rádio, que são usadas para excitar os prótons, de maneira que eles absorvam a energia. Após a excitação, os prótons voltam à posição de equilíbrio, emitindo energia detectada pelas bobinas. O que são as bobinas? Bobinas são antenas, tá? São as antenas. Quem já fez ressonância aqui alguma vez? Você fez do quê? Joelho, coluna, você fez o quê? Mama. Então, sabe aquela... Aquilo lá é a bobina, né? Que é uma antena que para cada órgão, para cada parte do corpo, tem uma bobina específica que vai captar os sinais que estão saindo do órgão, tá? E esses sinais vão ser processados, e aí nem eu não vou saber explicar como, que é essa coisa de engenharia, e vão ser transformados em imagem. Então, tecidos diferentes têm diferentes tempos de relaxamento. Isso vai ser traduzido para a gente em imagens, tá? Então, é isso, tá? A taxa de liberação de energia que ocorre no alinhamento é o T1 e a oscilação do próton é o relaxamento em T2. Então, a gente vai ter imagens ponderadas em T1 e em T2. Basicamente, o T1, as sequências em T1, elas são muito boas para ver anatomia, partes moles, gordura, e em T2, estruturas com alto teor de água. Tá? Então, a ressonância, a gente está falando de todo tipo de ressonância, é sempre assim que funciona. De mama específica, como que é? Ele é um exame multiparamétrico, e a gente vai explicar o que é isso. Para ser feito, precisa de uma bobina de mama. Eu vou só passar o próximo slide para vocês entenderem o que são as bobinas, para quem não conhece, tá? Aqui o aparelho de ressonância, está vendo? Aqui é uma bobina de tórax e abdômen. Aqui, a bobina de mama, o paciente fica desse jeito aqui, tá? Joelho, ombro, tá vendo? A de ombro, ela tem uma forma que encaixa no ombro do paciente. E isso é a bobina. A bobina é a antena. Tem lugar, quando vocês forem pedir uma ressonância de mama, claro, os lugares tradicionais têm bobina de mama, mas às vezes serviço pequeno não tem bobina de mama. Então, eles fazem ressonância de mama na bobina de tórax. E não fica bom, né? Você já deve ter visto. Quando você vê uma ressonância de mama que fica assim, o tórax inteiro e aquela maminha pequenininha, sem a qualidade boa, você liga lá e pergunta, mas vocês estão fazendo mama na bobina de mama? Aí não é legal, tá? A gente não é um exame que fica satisfatório, tá? Então, essas são as bobinas. Voltando um pouquinho para trás, então... Ai, não sei, Então, outra coisa que é super importante, além de precisar ter a bobina de mama, as modernas têm até 16 canais, mas tem que ter pelo menos 4, que são os lugares onde vai captar os sinais, tem que injetar contraste, gadolinium, tá? Ressonância de mama sem contraste, ela só serve para ver prótese de silicone.
E mesmo assim, quando a paciente faz sem contraste, a gente não consegue dar birrados, não consegue falar nada. Então, tem que injetar contraste, obrigatoriamente, no exame de mama. Aqui tem vários protocolos, hoje em dia tem uns protocolos bem rápidos, né? Que depois, se vocês quiserem, a gente fala um pouco sobre eles. Então, é um exame multiparamétrico, né? A gente faz o protocolo habitual, a gente pode fazer difusão, a gente pode fazer protocolo ultrafast, e através da análise de todas essas sequências, a gente vai chegar numa conclusão. Oi, tudo bem? Ai, que honra! E agradecer. Obrigada pelo convite. Imagina, convite dessa hora sério. Obrigada. Ela foi liderando do pai. Ela foi Quem não foi, né? É Não foi, né? uma honra estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo Tirem convite. foto aí, filha. Ah, que bom. Por favor, tirem foto muito. E vamos postar, A né? única Ó. coisa que eu não vou conseguir ficar. Não, obrigada. Os nossos internos aí. É isso aí. Obrigado, Flora. Obrigada a você. Bem, aqui então as bobinas, e essa é a bobina de mama. Então, para fazer a ressonância de mama, a paciente ou ela entra desse jeito, primeiro com a cabeça e depois com o pé. Hoje em dia a gente está dando preferência para ela entrar desse jeito aqui, tá? Porque a posição já é bem incômoda, a paciente não pode se mexer durante o exame, não pode se mexer. Não respira, cara. Parece um super-herói, não parece um super-herói? Parece um super-herói. Deita, bota a Sim. Ainda pega a veia aqui. Ainda pega a veia aqui. Olha, é um exame difícil. E você sabe que quando tem ressonância de mama na clínica, mesmo os biomédicos, os outros olham torto, porque pega um joelho, 5 minutos tá feito, não precisa injetar contraste nem nada. A ressonância é um exame demorado de mama, né? 30, 40 minutos, são várias sequências. E o frio, e o barulho. Você já vai lá com medo porque você acha que deu alguma coisa. Mama sempre medo, né? Mama sempre medo. E aquele barulho, aí quando você pensa que acabou a técnica, aí você fala, agora nós vamos injetar, não é assim? É isso aí. Gente, então é isso mesmo. É uma experiência que não é fácil, não. Tá? Bom, tem vários tipos de. Então, como é que chama isso aqui mesmo? Bobina, né? Que é a antena que vai captar os sinais que vão ser emitidos pelos tecidos, tá? Tem vários tipos de bobina, cada uma de uma marca e tal, comercialmente, mas basicamente é isso. A paciente fica com a mama pendente, né? Fica nessa posição muito chata, não pode se mexer, e a gente vai entender direitinho por que que não pode se mexer. Tá? Então, essas são todas as possíveis sequências que a gente faz aqui na ressonância, a curva também, né? E a gente vai ver uma por uma. Bom, T1, o que é a sequência T1? Que coloquei um corte só. O T1 é uma sequência boa para ver anatomia. Então, vocês podem ver que aqui no T1 a gordura é branca, o tecido fibroglandular é mais escuro, a gente está aqui na altura da papila, tá? Certinho, hein? A gente está na altura da papila, tá? Então, a gente consegue ver super bem peitoral, a gente vê aqui ainda não está na altura da axila, mas lembrar que tem uma sequência muito boa para ver anatomia. Outra coisa importante da gente reconhecer, quando vocês forem pegar uma ressonância para ver, vem escrito, tá? Vocês, assim, até a gente, às vezes, não sabe bater o olho e falar qual que é qual, mas sempre está escrito o nome da sequência. No T1, a gordura fica branca. Por quê? Porque esse T1 aqui, a gente não está fazendo saturação de gordura, tá? Tem algumas outras sequências que têm saturação. Por exemplo, esse aqui é o T2. Lembra que a gente falou? No T2, tudo que é líquido brilha. Tá? Então, o que são essas coisinhas aqui no T2? Dentro da mama. Essas bolinhas brilhantes. Cistos, que é água, né? O T2 é bom para ver água. Tudo que é líquido. O que seria esse branquinho aqui? Qual? Esse branquinho aqui. É líquido na pleura? Um líquido na pleura, muito bem, é isso aí. Então, T2 é isso, tudo que é líquido brilha, tá? A papila fica também branquinha no T2, isso é assim mesmo, tá? Então, antes de injetar, a gente faz T1, T2. Você vê que nesse T2 aqui, a gordura está escura. Então, aqui a gente faz um T2 com saturação de gordura, que é mais fácil para ver os cistos. E aí vem a fase dinâmica, a tal da fase que injeta o contraste. Então,
o biomédico vai fazer a primeira sequência sem contraste. Aí a paciente está lá naquela posição. Aí traz a maca um pouco para fora, injeta, a injeção de contraste tem que ser rápida, com bomba injetora, porque na mão a gente não consegue injetar, e logo depois que acaba o contraste, vai um bolo de soro fisiológico para empurrar aquele contraste para chegar logo no coração, tá? Muitas vezes, lugar que faz sem bomba injetora, também a gente vê que o exame não fica muito bom, que às vezes demora muito o contraste chegar, não faz o soro depois. Então, o ideal para ressonância de mama é com bomba injetora. Bom, primeira pós-contraste, segunda e terceira. Então, hoje o recomendado é uma pré e 3 pós. Primeiro minuto, segundo minuto, terceiro minuto. Vocês podem ver, quando vocês não souberem direito, olha o coração, tá vendo? O coração vazio aqui, sem contraste, e depois o coração vai enchendo. O coração, ele tem um realce rápido e cai rápido. Então, o coração, ele faria aquela curva tipo 3, do washout. E a gente vai observar o realce das estruturas da mama, normalmente comparando com os grandes vasos do coração. Então, vocês podem ver aqui, ó, em relação a essa primeira, as estruturas da mama, ó, vamos pegar esses vasinhos aqui atrás. Aqui realçou mais um pouquinho, aqui levemente, mas nada aqui dentro da mama realçou com a mesma intensidade que o coração. Então, é um exame normal. Por quê? Porque o que realça logo primeiro, normalmente é suspeito. Nem sempre é câncer, tem fibroadenoma que realça rápido também. Mas o que a gente vai procurar? Na primeira sequência, nesse primeiro minuto, quem realçou primeiro? Normalmente, quem realçou primeiro é o suspeito. Quem realçou só aqui no terceiro minuto tem grande chance de ser só uma coisa benigna, com exceções que a gente vai comentar, tá? E aí, depois, essas são sequências adquiridas. Então, a maca anda, adquire, injeta, anda de novo, anda de novo, anda de novo, vai cortando. Depois, o computador faz para a gente a subtração, tá? Isso não é uma sequência adquirida, é uma sequência reconstruída pelo computador. Então, lembra aqui, ó, pré-contraste, primeira pós-contraste, e o computador vai dar para a gente essa subtração. Então, essa seria a primeira subtração, primeira sub que a gente fala. A subtração, por que que ela ajuda? Porque ela tira toda a poluição aqui, fica com essa cara meio estranha a sequência, mas a gente só vai ver realmente o que brilhar. Por quê? Eu vou fazer a subtração mesmo, eu vou pegar toda a densidade que tem aqui, tirar tudo que tem aqui. O que que vai sobrar? Só o que contrastou. Então, na sub, eu só vou ver o que realçou mesmo. Tá? Então, vocês podem ver, está tudo meio apagadinho, só o coração. Agora, para a gente entender por que que a paciente tem que ficar completamente imóvel durante o exame de ressonância, você percebe que se ela estiver respirando forte, assim, essa, essa primeira pós-contraste, eu vou subtrair dessa. Eu posso, se ficar assim, eu posso. Essa aqui pode estar em outro nível. Aqui tá vendo, tá exatamente no mesmo nível, que está na papila. Mas vamos dizer que ela estava respirando, só, não precisa nem mexer, só respirar forte. Se eu subtrair uma coisa que não é isso aqui no pré-contraste, não adianta nada, tá? Então, o paciente tem que ficar confuso. é uma imagem que não é real, não é uma subtração real, é uma imagem X ali, você subtraiu X de Y, não X de X pós de X pré, né? Então, é super importante. Os aparelhos, hoje, eles têm algumas tecnologias legais, que eles fazem pequenos ajustes, eles entendem, né? Mas, assim, se estiver mexendo muito ou respirando muito forte, realmente o exame, a subtração, pelo menos, não é satisfatória. Por isso que a gente não pode olhar só a sub, a gente tem que olhar a sequência também, principalmente em paciente que mexeu muito, tá? Ah, bom, aqui eu botei para vocês, quando vocês recebem ressonância, né? A Ilana me falou que vocês recebem no sistema, tem como abrir ela, pegar sequência por sequência. Então, eu pus um filminho aqui para vocês perderem o medo de abrir e olhar a ressonância. Será que vai rodar o filme? Então, vocês vão ver lá, vão abrir o. Se você quiser passar ou adiantar, Será que ele roda sozinho? ele roda sozinho, porque a gente Ah, passou para outro slide. Ah, aqui, achei. É, aqui o play. Ó,
Não, esse é o É. da imagem. E se clicar na Não, ó, imagem, tá rodando, tá rodando. Tá vendo? Vocês vão abrir, vocês podem arrastar. Aí a gente arrastou um TU um T1, tá vendo? T1, gordura branca, bom para ver a anatomia. Tá vendo? A gente sempre tem os recursos lá embaixo, o janelamento, você pode ficar mais escuro, mais claro. Então, treinam nas próximas ressonâncias para vocês irem perdendo o medo de mexer. A mãozinha arrasta para baixo. posso falar uma coisa? Sim. Aqui, ó, tá diferente do Barradas, que a gente costuma ver. Vocês estão vendo como a mão tá para cima? No Barradas, a mão fica para baixo, que a gente está acostumado a ver. Então, é direita e esquerda quando tá para cima, quando desce, é o contrário, inverte. Então, que a direita no Barradas, aqui é o contrário lá. Consegue, quem ainda passou lá, lembra que a gente abre a ressonância para o contrário? É Porque boa. lá, ela fica para baixo. Não fica igual a mamografia, por exemplo, aí que direita e esquerda. Sim, boa observação, tá vendo? Posso dividir a tela, tá? E aproveitando aqui o que acabou, que a professora falou, vou mostrar na próxima. Não, não precisa, porque o próximo também tem. Tá vendo? Aqui eu vou mostrar como que a gente vai pôr a sequência dinâmica para olhar ela. Olha lá. Tá? Então, a gente vai colocar. Tem uma faixinha preta que eu pus o nome cobri o nome da paciente. Tá? Eu vou pôr o pré-contraste, o pós-contraste, a primeira sub, e depois eu vou procurar o. Daí o computador faz umas reconstruções MIP, tá? Tá vendo? Que são umas 3D, mas essas eu não quero. Eu quero pegar a segunda pós-contraste, tá? Coloquei. Tá vendo esse Rzão grande? Aí vocês vão ter ideia do que é o lado direito e o lado esquerdo. Sempre vai vir o R do lado direito. Exatamente. Tá? Então, aqui eu vou alinhar. A pré e pós-contraste, elas sempre vão rodar juntas. Então, eu vou olhando, tá vendo? Coração vazio, pré, primeiro pós, primeira sub, segundo contraste. Tá vendo? Então, o que aconteceu aqui? Estamos na altura aqui dos grandes vasos. Não tem um realce esquisito lá em cima? O que vocês acham que é? Logo na primeira sub, no primeiro contraste, ele já apareceu. Um realce diferente do resto da mama. Aqui eu peguei, se eu não me engano, enquanto carrega, eu quero dar uma diquinha para vocês. Eu quero que vocês dão uma olhada também aqui no horáriozinho da sequência, ó. 10h45, pré. 10h47, primeira pós-contraste. A sub, como não é uma sequência adquirida, a primeira sub, ela tem que regular com esse horário. 10h50, a terceira pós-contraste. Tá vendo? Olha como foi aumentando o realce dessa área, uma área irregular, um realce segmentar. Esse era um caso de carcinoma lobular invasivo, tá? Então, o lobular invasivo, ele funciona ao contrário dos outros cânceres, ele vai realçando mais com o tempo. Ele é muito traiçoeiro, né? Tanto na mamografia... Não enche logo de cara. Ele não enche... Tem gente que até fala, acho que é benigno, né? Porque encheu um T3... Exatamente. Normalmente, o câncer ele vai encher logo na primeira. Ele enche e esvazia. É isso aí. Então, gente, outra coisa que vocês têm que, enquanto carrega aqui a MIP, vocês têm que olhar o horário, porque às vezes você vai ver o horário. Começou a fazer 10h45, primeiro 10h47. Você vai olhar ao terceiro sub, tá 10h55. O que aconteceu? Não adianta para nada aquilo lá. Ah, a paciente mexeu, tiveram que entrar na sala, confundiu. Olha lá. Então, o horário é crucial. É 1, 2, 3 minutos. É 1,5, vai, sabe? Às vezes dá uma diferença de 2. Se você notar que entre o primeiro pós-contraste e o último passou 15 minutos, esse exame não serve para nada, tá? Tem que chamar, reconvocar e fazer de novo. Aí eu coloco aqui, pus um exemplo, quando a gente marca, tá vendo aqui imagem-chave? Quando tem alguma patologia, nos lugares que eu trabalho, a gente costuma chavear as imagens e colocar assim os melhores momentos do exame para facilitar para vocês as coisas mais importantes, tá? Então, sempre procurar se tem imagem-chave que o radiologista marcou para vocês os momentos mais importantes do exame. Posso pedir uma coisa? Sim, claro. Pode explicar para elas, né? Como é que faz para ver a topografia da lesão? Semana passada, na retrasada deu aula de mamografia. Então, a gente começou. Aqui é superior, aqui é inferior, para a gente conseguir saber onde sim. Na ressonância, tá. Na sequência axial,
que é essa aqui, hoje em dia os protocolos, a fase dinâmica é sempre feito no axial, embora tem gente mais antiga que faz naquele sagital. Então, axial, o jeito mais fácil de ver se a gente está superior ou inferior é ver o coração, tá? Então, eu acho que vai ter outros casos que eu vou explicar. Quando a gente começa a ver o coração redondão e começa a aparecer o fígado, é porque eu estou embaixo. Quando a gente vê o coração acabando e os grandes vasos, a aorta, é porque eu estou superior. E a gente vai dividir pela papila. Então, eu rodo ali. Rodo em direção ao fígado. Da papila para baixo é inferior, da papila para cima é superior. É bem Fazer o dinâmico. exame de bruxo é importante para isso também, né? Porque você é paciente mais velho, já tem mama mais caída, daí você não teria referência da papila, né? É verdade. Não, e quem tem a mama muito caída, muito flácida, você perde totalmente a referência, porque Ela bate embaixo. não, e ela fica assim, Ela bate soltinha. Bate embaixo. E aí, bacana. E aí, por exemplo, você viu uma imagem suspeita, você quer achar ela no ultrassom. O que que acontece? No ultrassom, ela está em outra posição completamente diferente. Então, se ela está assim na ressonância, ela está deitada de barriga para cima, com a mama esparramada no ultrassom. Então, nem sempre o que é inferior na ressonância vai ser inferior no ultrassom. Às vezes, pela rotação da mama, então a gente tem que fazer aí uma ginástica mental de imaginar. Outra coisa que é importante para ver correlação é a distância da papila. Então, a gente costuma, na hora de laudar, colocar terço anterior, terço médio, terço posterior. E a distância da papila também. Para quê? Quando a gente acha alguma coisa, para o colega ultrassonografista, quando for procurar a lesão, facilitar também, né? Bom, vamos ver se tem mais exemplos. A gente vai falando isso que você perguntou sobre o posicionamento. Bom, fizemos o exame. Hoje a gente tem o BIRADS, que vocês já o professor aqui já deve ter explicado para todo mundo do BIRADS. Ele tem normas, segundo as quais o BIRADS é a lei. Para a gente que é radiologista de mama, é um manual que foi criado pelos americanos, no Colégio Americano de Radiologia, lá em 93. Hoje a gente está na 5ª edição. E para a gente dar laudo de mama e fazer exame de mama, a gente se baseia por ele. Então, hoje a gente não pode mais inventar termos, assim, imagem nodular, opacidade nodular, que nem a gente falava antigamente. É nódulo, né? Então, tem termos que a gente tem que usar e o laudo tem que estar estruturado sempre da mesma maneira, sempre naquela sequência. Então, primeiro a gente tem que pôr a composição da mama, o realce de fundo, e aí descrever os achados. Aqui não importa muito, que a gente poderia dar outras aulas de cada achado, mas tem que usar esses termos do BIRADS, fica depois na aula para vocês, quem quiser ver com calma. Então, primeiro a gente vai falar a quantidade de tecido fibroglandular, que nem você já deve ter dado na aula de mamografia, né? As mamas, elas têm 4 tipos, desde a mais gordurosa, que é o padrão A, pelo BIRADS, até a extremamente densa, que é o padrão D. E isso funciona para os 3 métodos, mamografia, ultrassom e ressonância. Então, aqui é igual a mamografia, mama muito gordurosa, padrão A, aquela com densidades difusas, padrão B, densa heterogênea, padrão C, e extremamente densa, padrão D. Ixi, padrão D. Tá? Mesma coisa que a mamografia. Na ressonância, eu tenho que dar também a informação de como que é o realce de fundo dessa paciente, tá? Por quê? Porque se tiver um realce de fundo, que é o realce básico dela, muito acentuado, o que pode acontecer? Perder lesão. Se toda a mama realça muito, então, aqui seria um padrão mínimo, leve, moderado, acentuado. Lembrar que ressonância de mama, em quem está em idade fértil, a mama muda. Então, ela pode ter um realce mínimo no pós-menstrual imediato, e se fizer na fase pré-menstrual, pode ter um realce acentuado. Então, a ressonância de mama, a gente recomenda que faça na primeira fase do ciclo, entre o 7º e o 10º dia, que é quando a mama está mais apagadinha, menos realça, tá? Claro que a gente não pode pôr como regra, porque quando a pessoa, ainda mais no laboratório grande, a pessoa liga para marcar, às vezes é um estadiamento, está com câncer, está dependendo da ressonância para marcar uma cirurgia. Então, a gente não empata a vida da pessoa nesse sentido, mas se dá dúvida, por exemplo, se não é um estadiamento, é uma coisa e dá dúvida, a gente pede para voltar e repetir na primeira fase do ciclo. De maneira geral, a gente consegue laudar a maioria, mas uma ou outra dá dúvida e a gente acaba tendo que repetir, tá? Então, tem realce também da fase. Reposição hormonal na menopausa, é uma mama que, de repente, ela está toda apagada e a paciente começa a reposição hormonal, a mama
realça de novo que nem uma mama jovem. Então, tem todos esses detalhes, tá? E outra informação que a gente dá é se esse realce é simétrico ou assimétrico, tá? Que é importante. O realce assimétrico pode estar relacionado a alguma patologia, mas pode ser uma variação da normalidade também. Às vezes, realce cíclico, né? Você já deve ter visto um monte de paciente faz ressonância, vê um BIRADS 4, no mês seguinte ela volta, refaz e não tem mais nada, sobe tudo. Realce cíclico. Outra situação para vocês da mastro que acontece é a paciente que fez radioterapia de um lado. Né? Então, a mama da radioterapia, ela está fibrosada, ela não realça mais. Isso eu já vi acontecer também, de darem BIRADS 4 e, na verdade, era a mama normal, a outra que tinha feito radioterapia, tá? Então, são coisas que a gente descreve nos exames, depois começa a descrever os achados. Focos, nódulos, realces não nodulares e assim por diante, tá? Outro parâmetro que a gente tem na ressonância é a curva cinética. Então, a gente avalia duas coisas. Primeiro, a velocidade com que a lesão realça o primeiro minuto, e depois o que acontece depois. Então, ela pode ter um realce lento, moderado ou muito rápido, e depois ela pode continuar com a curva persistente, que sinaliza a lesão benigna, pode fazer um platô. E aqui dentro das lesões que fazem o platô, a curva 2, tem maligno e tem benigno também. Tem dos dois. E pode fazer o washout, que é uma queda rápida. E aí o grau de suspeita aumenta. Mas tem coisa benigna que faz o washout também, tipo o quê? Linfonodo. Linfonodo intramamário, linfonodo pode realçar rápido e cair rápido. Então, nada aqui, a curva de todos os parâmetros que avalia é o que menos tem o valor preditivo que casa com o anátomo final. O que é mais importante? É a forma, a margem, a extensão, o realce é super importante, mas o fato de ser um realce persistente, como a gente viu naquele carcinoma lobular, não é patognomônico de nada, tá? Então a gente tem que juntar tudo para chegar a uma conclusão. Antigamente a gente achava que a curva era persistente é 2, platô é 3, e desce é 4. Hoje não é mais assim que funciona, tá? Bom, vamos ver algumas indicações principais da ressonância. Como rastreamento. A ressonância é usada como rastreamento em pacientes de alto risco, a gente vai ver algumas situações. Aquelas pacientes que têm carcinoma oculto, então você acha um linfonodo, uma adenopatia axilar, biopsia, é metástase, mas a mamografia é super densa, não dá para ver nada, então a ressonância pode ajudar. No estadiamento discutível, grande indicação a resposta ao tratamento quimioterapia neoadjuvante, segmento após cirurgia, também discutível, para avaliação dos implantes e o BIRADS para paciente que tem implante estético mesmo, tá? Ele já considera a ressonância como um método de rastreamento para paciente que nunca teve doença oncológica nenhuma, mas ele já considera que para algumas pacientes com implante é difícil fazer mamografia. Então, ele considera a ressonância como um exame válido para rastreamento. E solução de casos difíceis, você faz a mama, faz ultrassom, faz tudo e não chega à conclusão, a ressonância pode ajudar nesses casos. Então, olha, coloquei aqui algumas situações em que as pacientes têm. São as nossas recomendações, tá? Recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEBRASGO e o Colégio Brasileiro de Radiologia tem um artiguinho que você já deve ter passado para eles, né? Se você não passou, eu mando para a Marta, para a Ilana, para distribuir para o grupo que saiu em 2023, que é a atualização das diretrizes das nossas sociedades médicas brasileiras em relação ao rastreamento. Então, o que eles falam? Por exemplo, mulheres portadoras de mutação genética ou com forte história familiar, que tem risco maior de 20%. Elas têm indicação de fazer ressonância aqui todo ano. E aí, para cada mutação, tem a idade que começa, tal. Vocês podem ler com calma depois. Mulheres com mamas densas. Aqui é nível de evidência A. Está super indicado fazer ressonância. Mulheres com mamas densas, a gente já tem aqui um nível de evidência B, que a ressonância magnética a cada 2 anos pode ser útil para mamas extremamente densas, aquela padrão D, tá? Aqui, a gente não consegue introduzir um exame oficial como rastreamento se não tiver um nível de evidência A, ou seja, se não for provado redução da mortalidade. Tá? Então, para pôr oficialmente nas diretrizes dos países e tal, tem que ter nível A. Então, esse aqui já é nível A. Aqui ainda não. Então,
pode-se considerar a possibilidade de fazer ressonância para mamas densas padrão D. E aqui nesse outro grupo, mulheres com história pessoal, com biópsias de hiperplasia lobular atípica, HDA, etc., também nível B de evidência, também pode ser considerado ressonância magnética lá, anual para essas pacientes. Tá? Bom, em relação ao estadiamento, eu não sei como que é a conduta aí no serviço aqui de vocês, né? Mas é um tema muito controverso. Vocês pedem ressonância para estadiamento? Tumor inicial a gente não faz. Tumor assim, de T2, movimento T3, a gente pede a cintilografia óssea e as tomografias. Mas ressonância de mama não, né? Não, ressonância de mama, se você for fazer cirurgia conservadora, a gente faz. Faz. Sim, a gente faz. Sim. E outra coisa que a gente faz é quando a gente percebe que a paciente tem falsificações mais segmentares, a gente fez biópsia e demarcação in situ, a gente sim acaba fazendo porque a gente vê extensão, né? Às vezes aquela falsificação é só a ponta da iceberg, você faz a ressonância e você vê que ela tem um realce segmentar, por exemplo, né? Sim. Grandalhão, que a gente acaba fazendo. Então, é exatamente isso que eu vou repetir, falar de novo, tá? Então, é um tema controverso, tá? Muitas vezes, achar mais doença na ressonância não se traduz numa melhor evolução, e aí a literatura mostra que tem subgrupos específicos, tipo carcinoma in situ extenso, pacientes que tiveram câncer de mama muito jovem, carcinoma lobular invasivo. Nós não conseguimos fazer isso no nosso tratamento. Mas o correto é toda vez que você vai indicar uma cirurgia conservadora, isso fazendo uma pessoa. Sim. E carcinoma ductal in situ, tá? Bom, o estadiamento, ele é um método bom, né? 75% dos tumores que a gente estadia, a diferença dá até 1 centímetro na anatomia patológica, tá? Mas as grandes indicações estão aqui. Vamos ver alguns casinhos práticos para a gente entender direito. É o carcinoma ductal in situ e o lobular. Aqui eu coloquei as guidelines internacionais da Europa, dos Estados Unidos, várias entidades aqui, médicas, radiologia. Então, vocês podem ver que em alguns casos opcional, se tem uma discrepância no exame clínico, né? Então, às vezes a imagem é pouquinho, o exame clínico é maior. Então, tem situações específicas, mamas densas, carcinoma lobular invasivo, aqui no ACR não define subgrupos. Então, eu acho que tem algumas situações que vale a pena, mas ainda é um assunto controverso. Por quê? Porque a gente ainda não conseguiu provar para o grupo como um todo que estadiar por ressonância vai mudar a evolução das pacientes, tirando alguns subgrupos. Então, como é que funciona o estadiamento, né? Então, vocês veem coração vazio aqui, aqui a gordura tá branca, né? Então, seria qual sequência? T1. Mas aqui, ó, tem uma bolinha branquinha brilhando. Então, me parece um T2, tá? Sem saturação de gordura. Lembra que eu falei para vocês que a gente faz... Tem serviço que... Isso eu acho muito ruim. O ideal para ressonância de mama é fazer T2 com saturação, para ficar tudo pretinho e só o branco brilhar. Aqui sem. Então, aqui você vê que já tem contraste no coração, essa sequência dinâmica. Aqui seria o T2 também. Não, aqui eu coloquei o T2, eu vou mostrar para vocês por quê. Porque aqui dá para ver o tumor, né? Sim. A gente vai ter toda a extensão do tumor, tá vendo que ele tem uns prolongamentozinhos aqui chegando muito próximo do peitoral. E tá vendo que aqui tem uma bolinha? E essa bolinha aqui no meio do tumor, que estava escurinha aqui, que não realçou, aqui no T2 está bem branquinha. O que vocês acham que pode ser no meio desse... Aqui era um carcinoma ductal invasivo, dá para ver, né? Um realce segmentar, irregular. O que vocês acham que pode ser? Necrose, muito bem, uma área de necrose dentro do tumor, que aparece cístico. Né? A pessoa já está sabendo ver ressonância mesmo. Bom, aqui vocês veem que eu peguei um plano mais superior, peitoral maior, peitoral menor. Esses linfonodos aqui que ficam lateralmente ao peitoral maior e menor são o nível que vocês operam, 1, né? O nível 2 são esses aqui que ficam atrás do peitoral menor. E nível 3, eles ficam medialmente aqui, a borda medial do peitoral menor. A gente vai ver um caso que dá para ver até nível 3 na ressonância. Então, nesse caso, para estadiamento, a gente vai conseguir
da extensão do tumor, qual outra informação importante que a gente vai conseguir dar? Tá vendo? Um foquinho perto da papila? Isso para o planejamento cirúrgico é super importante, né? Porque às vezes você não tem essa noção na mamografia de que tem algum foco aqui muito, tá vendo? Um outro foquinho aqui próximo da papila, tá? Quais são essas cores aí? Isso aqui é um enfeitinho que o bio tem, por exemplo, um aparelho quando é ressonância da GE, ele vem default de fábrica, ele pega a subtração e põe colorido. Você pode escolher, pode ser vermelho e azul, não é nenhuma sequência que a gente faz. É uma coisa para ficar mais bonita, todo mundo gosta de receber, né? O vermelho dá uma visualização boa, mas é desnecessário, tá? É mais assim uma, como é que fala? Um caprichinho a mais, né? Para a gente ver. Olha esse outro caso aqui, né? Que veio para estadiamento. Aqui tinha, eu não pus muita imagem do tumor, mas pus mais imagem da axila. Tá vendo que essa já está virada para baixo, né? Tá? Aqui, olha, muitos linfonodos axilares aumentados, aqui na axila nível 1, porque está aqui lateralmente ao peitoral. Vocês veem que, olha, nessa sequência aqui, eu tenho nível 2 e aqui chegando perto de linfonodo nível 3, que está aqui já quase na borda medial do peitoral menor. E aqui, o peitoral maior, o que que tem nele? Ó, em todas as sequências eu vejo, olha, o peitoral maior, o que que tem nele? Não é normal ter essas coisas aqui, que é realce dentro do músculo, tá? Então, ter o comprometimento do músculo também. Invadiu, né? Então, são casos que o estadiamento ajuda, né? Essa aqui é uma outra sequência para a gente ver no corte sagital. A gente normalmente, mesmo se faz o exame todo em axial, a gente consegue fazer reconstruções em outros planos para mandar para vocês terem, antes de tratar, enfim, operar, uma visão anatômica nos 3 planos mesmo, tá? Esse caso aqui, para mim, foi super emblemático, porque ela é uma amiga minha, né? Ela tinha uma história familiar super importante, e eu fazia a mamografia dela todo ano, sempre que alguém vê alguma coisa aí? Se for procurar uma simetriazinha aqui, né? Talvez. Mas essa mamografia vinha assim, desse jeito há muitos anos. No ultrassom, ela tinha umas imagens aqui, vendo? A imagem não ficou boa, tá meio quadriculada, mas ela tinha como se fossem uns tecidões, assim, uns acúmulos de tecido, que era isso aqui, tá vendo? Nos quadrantes superlaterais, que alguém lá atrás chamou isso de nódulo, mas era como se fosse um acúmulo de tecido, mas uma coisa benigna, vinha BIRADS 2, BIRADS 2, BIRADS 2. Nesse exame aqui também, eu já ia dando BIRADS 2, quando no ultrassom eu vi uma areazinha na junção, às 12 horas da mama direita, uma coisinha de milímetros, uma sombrinha, uma área hipocogênica, uma sombrinha. Aqui eu biopsiei a agulha da biópsia. E qual não foi minha surpresa? Que veio um carcinoma lobular invasivo. Nisso, ela tinha acabado, ela estava muito preocupada, porque ela estava já próximo da idade que todas as parentes tiveram câncer, e ela foi para um masto, foi para o Afonso Nazário, da escola. Exame físico, nada, não sei o quê. Ele pediu painel genético, ela fez negativo, e esse exame ela veio fazer logo depois do painel genético negativo, assim, parecia. E aí eu cismei com isso aqui, biopsiei. Olha, é tendenciosa a achar que não tem nada. exatamente. Lembra aquela ressonância primeira que eu dei o exemplo para vocês? O carcinoma lobular invasivo dela tinha 8 centímetros na maior medida. 8 centímetros, né? Até faço questão, nesse momento, voltar na mamografia. Cadê esse lobular invasivo de 8 centímetros aqui? Né? Então, vocês veem como o lobular invasivo é mesmo muito difícil. A gente só consegue perceber ele a maioria das vezes, clinicamente palpável. Ele é o mais traiçoeiro de todos. Então, a ressonância para o lobular invasivo é muito útil, é super indicada, porque a gente não consegue ter uma noção da dimensão dele na mamografia e no ultrassom. Então, ressonância como estadiamento, lobular invasivo é das grandes indicações, tá? Ela tá bem, ela já voltou por 2 anos seguidos.
fez quadrante, já voltou por 2 anos, está super bem, faz ressonância todo ano agora, a ressonância dela apagadinha, nada mais realça, graças a Deus. Mas foi um susto, e quando é amiga é pior ainda, né? Bom, olha esse outro caso aqui também, né? Ela tinha um nódulo aqui conhecido, um carcinoma ductal invasivo com componente in situ, né? A gente, na mamografia, tinha uma impressão de uma dimensão, olha a ressonância, né? Como detectava ele, e vários focos indo numa distribuição segmentar em direção à papila. Então, é isso, componente in situ, como a professora falou, é outra grande indicação. O componente in situ do tumor, ele engana muito a gente na mamografia e no ultrassom. A ressonância, então, é outra grande indicação de ressonância para estadiamento, é quando tem carcinoma ductal in situ associado, tá? E a detecção na mama contralateral, que não deixa de fazer parte do estadiamento, né? A gente sabe que 2 a 4% das vezes tem câncer do outro lado, e aqui um casinho de uma paciente que tinha esse carcinoma conhecido, veio fazer uma ressonância para estadiamento, a gente achou esse outro aqui, que também dava para ver no ultrassom, a gente biopsiou e era um carcinoma ductal invasivo, também um outro foquinho, tá? Então, e você vê, mama super densa, né? Outra das indicações menos formais, mas também que acho que é super válido numa paciente jovem, né? 51 anos, com a mama tão densa, eu acho que vale a pena fazer ressonância para estadiar. Bom, como eu falei para vocês, os efeitos a longo prazo, assim, a gente não tem ainda uma evidência definitiva de menor ocorrência de tumores, aumento de sobrevida livre de doença, ou mesmo aumento de sobrevida. O que que a gente sabe? Que achar outro foco parece aumentar a sobrevida, especialmente em mulheres jovens. Então, mulher que tem câncer de mama, para gente jovem é antes dos 50 anos. Então, câncer de mama antes dos 50 anos, válido estadiar com ressonância. Mas ainda é um tema muito discutido, tá? Então, para resumir essa questão, vamos ficar com paciente jovem com câncer de mama, carcinoma lobular invasivo, carcinoma ductal in situ são indicações assim formais, e as outras discutíveis. Mamas densas vale a pena e as outras discutíveis. Se a gente pega, por exemplo, uma paciente de 60 anos, mama super gordurosa, com um nódulo, claro, você não precisa fazer ressonância para estadiar essa paciente, porque a mamografia é boa para ver, mas mama densa você já pode perder alguma coisa, tá? Bom, a grande indicação da ressonância é para avaliar a resposta QT neoadjuvante, tá? Ela tem uma sensibilidade, especificidade ótimas. E aí, como radiologista, o que a gente tem que informar? A gente tem que informar uma informação para o oncologista. O que o oncologista quer saber? Se depois da químio, se tem tumor ainda ou não. E o que o mastologista quer saber? Se o oncologista quer saber do componente invasivo, o mastologista precisa saber do componente in situ também, porque ele vai operar tudo, né? Então, a gente tem que dar a resposta para esses dois profissionais. Então, aqui o câncer, a gente pode ter progressão da doença, pode ter resposta completa, pode ter doença estável, pode ter diminuição concêntrica, né? E a gente mede pelo RECIST. Sempre vamos medir o maior diâmetro. O que começa a complicar é quando tem essa resposta fragmentada. Muitas vezes o tumor não enxuga assim, ele fica fragmentado. Não é, não. E aí fica, não tem problema. Fica muito difícil a gente medir em porcentagem o quanto diminuiu. Tem algumas ressonâncias, tem alguns serviços, tem software, algoritmos específicos para medir isso. No serviço que eu trabalho, a gente não tem. Então, a gente fala resposta fragmentada, mas a gente não consegue falar exatamente a porcentagem, tá? Então, ó, por exemplo, essa paciente jovem, 36 anos, carcinoma ductal invasivo, antes e após 6 ciclos de QT. Tá vendo aqui antes, aqui uma sequência num corte sagital com contraste, e aqui a subtração, tá vendo? Na subtração, todo isso aqui some, só vai ficar o realce. E olha, após 6 ciclos, sumiu tudo, mama lisinha. Então, ela teve uma resposta radiológica completa e também uma resposta na anatomia patológica completa. Esse outro caso aqui, 69 anos, triplo negativo. Aqui
era o tumor da paciente, mas vocês veem que fora esse nódulo principal, ela tinha uns outros foquinhos de realce aqui. Olha aqui, eu coloquei para vocês o T2, para vocês verem como que o T2 enxerga todo o edema peritumoral direitinho que ela tinha. Aqui ele teve uma redução, né, parcial, uma resposta radiológica parcial e patológica também, porque sobrava ainda um tumor, mas olha como que aqui no T2, pós-QT-NEL, o edema reduziu muito em relação ao pré-QT, embora não tenha desaparecido. Que é meio filosófico, porque Ah. a minha tese foi em cima da matriz extracelular, da face endotelial. Hum. E como eu estava estudando a face endotelial, que é a arquitetura da matriz, eu caí num trabalho de mama que falava que a organização das fibras na matriz extracelular, no câncer, acontecia de uma forma concêntrica. E quanto mais você visse essa alteração da matriz extracelular, mais tinha chance de metástase. Porque você vai reorganizando toda a matriz, e a matriz é por onde... Bom, agora eu estou falando mesmo. Por onde acontece comunicação, porque as moléculas e tudo mais vão se comunicar, elas vão passar pelo meio da matriz extracelular. E aí você tem a reorganização da arquitetura da matriz. Porque, querendo ou não, uma das coisas que você vê quando você vê uma imagem é a organização da Sim, matriz. com certeza. É isso mesmo, super interessante. Caramba, mas as fibras também. Sim, as fibras, Elas vão ficar exatamente. concêntricas no tumor. Sim, Aí, tanto, Maior chance de metástase. tanto que essa coisa de ver a organização das fibras é um dos motivos pelos quais a gente, radiologista, está com medo de perder emprego para os algoritmos, né? Porque hoje os algoritmos, eles enxergam micro-organizações que a gente não enxerga a olho nu, muitas vezes, na mamografia. Então, tem uns algoritmos americanos super legais, que você põe a mamografia e ele te dá a chance que aquela mulher vai ter câncer nos próximos 5 anos, por causa de coisas invisíveis ao nosso olho, mas que o computador já percebe micro-alterações que estão acontecendo lá e coisas invisíveis ao olho nu. Então, eu acredito que talvez não seja para agora e muito menos no Brasil, né? Porque a gente é barato aqui, né? Médico é barato. Ai, não, sem querer desanimar as meninas, mas o médico, o algoritmo que a gente às vezes cobra para cada mamografia, esses que tem aí, é 3, 4 dólares por leitura. Quer dizer, é impraticável ainda no nosso meio. Vai chegar, né? Em algum momento vai chegar. Tá? Ainda bem que já tem quase 50 anos. Pra trabalhar ainda, né? Eu também, ainda bem que eu tenho quase 60, porque ainda estou garantida aqui. Sim. Ai, vão ter, ó. Gente, vocês têm que dar graças a Deus que vocês estão fazendo especialidade cirúrgica. Graças a Deus, porque isso ninguém vai substituir. Ah, não, escuta, se fosse uma paciente, eu não queria um robô me operando. Papai, agora. Ah, mas não vai colar isso aí. De Deus, aquilo lá demora 2 horas com o paciente na sala, com uma sangueira desgraçada. Nossa, mãe. Agora, gente, tem a aspiração a vácuo de lesões. Então, tem um radiologista, uma sorologista, radiologista em Belo Horizonte, que ele está fazendo retirada de tumores de 4 centímetros, tudo que ele vai. Com aspiração. Tira, Martinha. É uma sanguinolência, mas vou te falar, sai 4 centímetros, inspiração, Não, e fica 2 horas. É uma mamotomia? Chama essa, é uma mamotomia, mas ele fica 2 horas com a paciente. É ambiente cirúrgico. A mamotomia é ambulatorial. Ele põe ambiente cirúrgico e colhe, colhe, colhe. E depois. Machucar tanto tecido que espalha certo. Porque você coloca o guia e depois você vai tirando só ele. O guia ele fica ali, né? O que acontece, por exemplo, se você pegar uma aula que eu acho muito legal, que é das lesões benignas de evolução incerta, ela tem que modificar, a conduta agora ela está modificada em relação à VAR. Então, se você faz uma cora, uma outra retirada e sobrou, ok. Se você fez uma VAR, você não precisa ampliar mais. Então, as cirurgias estão diminuindo por conta da VAR. Essa é uma aula bacana também. Queremos, está marcado. É legal. Eu conheço a
A médica que fez a tese com ele, com esse doutor Henrique, ela trabalhou com a gente no Salomão Isope. É uma fofa, ela é de Minas. Se quiser, eu te mando o contato dela para ela vir dar a aulinha dela, da tese dela, inclusive. Olha só. É bem legal. Mas eu acho que isso sim, mas assim, tratar um câncer de mama por essas lesões. Não. Não. E depois da esteatonecrose, dá aquela coisa cicatricial que vai realçar muito na ressonância, você nunca vai saber se tirou tudo ou não, porque eles estão inicial. O controle radiológico dessas pacientes é muito difícil, porque ela vai fazer mamografia, vai dar alterado, ultrassom vai dar alterado, ressonância vai realçar tudo. Você vai saber se tudo é cicatricial ou se tem um pontinho lá que é um... Como, por exemplo, a gente fala para mulher, a gente está fazendo parte de uma meta-análise, que é um trabalho onde a gente não esvazia a célula. A gente está no braço, tem um braço que esvazia, tem um braço que quiser. Então, assim, o esvaziamento. Tem um tempo já que está acontecendo esse trabalho, não tem? Ou é recente? Começou com um chamado sound e agora está rolando outro, né? O sound é o que já está saindo dentro do braço. Você não mexe na cadeira do paciente. Começou com a COSLOG, né? Que a gente tirava 4, essa a gente faz, né? A gente faz. A gente, paciente deu linfonodo sentinela positivo, tumor inicial, a gente só tira 4. Legal. E as meninas que estão ficando com vontade de fazer masto agora, hein? Tô vendo, tô percebendo. Já tô percebendo. Já tô percebendo. Bom, vamos lá. Aqui outro caso, então, 31 anos. Aqui uma resposta parcial, né? Vocês estão vendo, botei uma sequência sagital com aquela colorido bonito, né? É aquela mesmo? Não, é outra paciente. Não, essa é outra paciente, 31 anos, CDI, né? Muita paciente jovem, né? Que tem NEL. Tá? Então é isso, gente. Resumindo, a fase precoce da ressonância, ela vai fazer o quê na resposta QTNEL? Vai medir o tumor invasivo. A fase tardia é muito importante, né? Fazer a fase tardia. Então, aquela coisa de protocolos rápidos, não sei o quê, ela é bom para rastreamento. Para avaliar a resposta QTNEL, tem que fazer o exame inteiro, de preferência até uma tardia. Porque... Quando você pede uma mamografia, você tem que falar qual você quer? A ressonância? Não, porque assim, se você não pedir, a gente sempre vai fazer o exame inteiro, mesmo porque os protocolos rápidos, a gente em algumas unidades lá de Alta e Salomão, a gente está fazendo para aprender. Então, ele fica lá no meio do exame, mas a gente faz o exame inteiro. Por quê? Porque quando chega para marcar, a gente não consegue triar, você é rastreamento, você é isso, você é aquilo, né? Eu acho que vale a pena fazer protocolo rápido em paciente, por exemplo, de vocês, institucional. Ah, nós estamos numa instituição fechada, a gente tem o nosso grupo de pacientes de alto risco que precisam fazer ressonância todo ano. Essas sim podem fazer protocolo rápido, mas tem que ser instituição que decide junta. Tipo a BP, que faz o Mirante, isso faz teste, não faz? Exatamente. A gente está fazendo para aprender, mas tem que fazer inteira, tem que fazer. A não ser que você pegue, por exemplo, do teu serviço, se você tiver um grupo de pacientes de alto risco que precisa fazer rastreamento, essa sim. Mas, por exemplo, estadiamento não, porque o lobular invasivo só vai aparecer depois, ou in situ. Então, é muito específico. Tá? Eu acho que vale a pena, porque é muito rápido, é 10 minutos, acabou. Essa é 40 minutos, né, inteira. Então, acho que vale a pena. Então, se eles têm um subgrupo lá dentro de alto risco, eu acho legal. Mas se é paciente que liga e todo mundo faz o rápido, eu acho que não, porque a gente perde informação. Porque a gente tem que falar para o oncologista do componente invasivo. E isso logo na primeira sequência já vê, no primeiro pós. Mas a gente tem que falar para o mastologista isso aqui, o lobular invasivo, o componente in situ, aqui o receptor positivo HER2 negativo pode realçar tardio também. Então, eu botei um exemplinho aqui legal, tá vendo? Mama super dentro, 35 anos, carcinoma ductal invasivo, receptores negativos, HER2 positivo. Isso é a mamografia, né? Isso é a mamografia dela. Microcalcificação. Ela tá cheia de microcalcificação aqui, tá dando para ver. E aqui a ressonância mostrava um monte de foco de realce. Olha só depois da QTNEL.
sumiu tudo. Ai, que bom, não precisa operar. Não, precisa. Quer dizer, isso para o oncologista, ele está feliz, porque respondeu super bem. Mas para o mastologista, ó aqui, tem tudo, isso é o componente provavelmente in situ dela, tá? Que não realçou na ressonância. Então, você vê que são duas informações diferentes que a gente tem que dar, né? Tem que olhar o conjunto dos exames. Mais um casinho, 46 anos. Assim, a microcalcificação, ela pode ser benigna e pode ser maligna, né? Quando ela é benigna, normalmente adenose, essas coisas benignas normalmente não vão realçar na ressonância. Quando é maligno, o carcinoma ductal in situ, que gosta de aparecer como essas microcalcificações, ele pode realçar sim. Só aqueles de muito baixo grau, eles não realçam. Então, esse é um falso negativo da ressonância. O carcinoma in situ, quando ele é mais agressivinho, é microcalcificação, mas ele já é de um tipo mais agressivo, ele realça. Então, não tem muita regra. Flora, tá? deixa eu perguntar uma coisa, Sim. tentar fazer um raciocínio que é o que eu faço e você me fala se está errado. Quando você quebra a perna, que exame que você pede? X. Você quer ver o quê? Que tem o quê? Cálcio. Você quer ver microcalcificação. Então, um exame bom para ver microcalcificação é raio-x. Muito bem. Tá certo É isso aí, tá certíssimo. Se você quer ver a microcalcificação, talvez a ressonância não seja, vai realçar alguma coisa se for uma lesão já um pouco maior e tudo mais. Exatamente. Mas se quer ver a micro, é mamografia. Tem que proliferar, ela precisa de passagem ali para você conseguir captar na ressonância. Se for uma calcificação benigna. Ressonância como primeiro exame, é isso que a gente falou, como rastreamento, mesmo quem faz rastreamento faz mamografia também todo ano, porque a ressonância vê muitas coisas que a mamografia não vê, mas microcalcificação, no caso de ser um in situ de baixinho grau, a ressonância não vai realçar. Então, normalmente, a pilha nossa, quando a gente pega a pilha de ressonância para laudar, é pepino, né? É estadiamento, é resposta quetenel. E hoje em dia é muito implante, né? Muito implante, só para avaliar implante estético, que aí é um laudinho mais rápido. Mas a ressonância dificilmente vai ser o primeiro exame para investigar qualquer coisa, tá? Ou se for rastreamento, ele vai estar sempre junto com a mamografia. Bom, esse caso aqui, 46 anos, CDI, HER2 positivo. Ela fez 6 ciclos, né? O AP, ela tinha um carcinoma ductal invasivo e tinha in situ também. Então, vocês veem aqui, ó, pré-QT, pós-QT, provavelmente, tá vendo que sobrou uns foquinhos aqui? Provavelmente o componente invasivo respondeu bem, mas o que, que são esses foquinhos que sobraram? E olha aqui, o mais precoce é que eu pus uma fase mais tardia. Tá vendo como realçou mais no mais tardio? Devia ser o componente in situ, que, ó, se eu medir aqui, é mais ou menos 2 centímetros mesmo. Tá? Então, veja como que na avaliação da resposta quimio-neo, é a fase tardia que deu para a gente a medida do in situ que sobrou ali. Mas a gente conseguiu falar para o oncologista, seu invasivo teve uma resposta boa, mas sobrou aqui. Quer dizer, a gente não sabia disso na hora, ela foi para a cirurgia, a gente conclui isso depois. Que provavelmente o que sobrou, porque o invasivo que sobrou foi só meio centímetro, talvez um foquinho desses. O grosso do que sobrou aqui era tudo em cima, tá? Aqui um outro casinho, 36 anos, um triplo negativo. E o triplo negativo, ele gosta de aparecer assim mesmo, né? A gente tem que acostumar a ver. Aqui, ó, tá vendo ele na mamografia, no quadrante lateral, tem um clipezinho, que ele já foi biopsiado, a gente deixa o clipezinho lá. E na ressonância, ele gosta de aparecer desse jeito, com um realce anelar. Ele, normalmente no ultrassom, às vezes a gente até confunde, ele é tão hipoecogênico, parece até cístio. Tá? Então, o triplo negativo do tipo molecular é o que melhor responde a quetenel, ó, ultrassom e ressonância, né? Vocês estão vendo? Sumiu praticamente. E aí deu na ressecção ausência de neoplasia residual. Então, teve resposta radiológica completa e resposta patológica completa também. Tá? Então, a gente viu que é uma grande indicação da ressonância. Quando que ela erra?
Quando que ela pode errar? Quando que ela superestima? Fibrose, tumores necróticos ou lesões benignas. Lembram que essas pacientes, elas podem ter fibroadenomas também, né? Que realçam, e coisas benignas que realçam. E às vezes a gente pode se confundir e falar, não, ainda tem realce aqui. Na verdade, era um fibroadenoma que estava lá, que não tinha nada a ver com o tumor. Tá? Então, por exemplo, nesse caso, 32 anos, triplo negativo. Tá? Aqui dá para ver. Mamografia e ressonância. Olha aqui. Na mamografia sumiu tudo, na ressonância não sumiu tudo. O que será que é isso aqui? Exatamente. Então você vê que a ressonância superestimou. Aqui a gente deu uma resposta radiológica parcial, não completa. Ah, outra coisa, olha o linfonodão dela, como regrediu completamente, né? E a mamografia, ó, ficou só o clipezinho, só o último, ó, parecia que respondeu muito mais. Na cirurgia, ó, a ausência de neoplasia, que era fibrose, neoformação vascular, acúmulo de macrófagos, compatível com resposta a tratamento prévio. Então, tudo isso aqui era uma fibrosona ali da quetenel, tá? Então, você vê que a ressonância também não é exata. E quando que ela subestima? Às vezes, tumores com realce não nodular, tumores com redução não concêntrica, pacientes que usam taxanos ou lesão com realce tardio. Então, vamos ver um exemplinho. Essa aqui, 48 anos, carcinoma ductal invasivo. Aqui, olha, ela tinha praticamente uma extensão bem grande do tumor. Tinha quadrante superior, tinha quadrante inferior. E aqui, no pós-QT, a gente viu que sobrou aqui um foco grande, mas aparentemente todo esse realce aqui sumiu, sobrando talvez aqui alguma coisa anelar. Vamos ver o que que deu. Ah, peraí, é, acho que não ficou. Mas o tumor, na cirurgia dela, o tumor era muito extenso. Então, aqui no meio que parecia que tinha sumido tudo, ela tinha ainda tumor. Por quê? Porque ela teve aquela resposta não concêntrica, fragmentada. Porque é difícil de avaliar a resposta fragmentada, né? A gente está nesse plano que parece que não tem nada, tá aqui. Mas se a gente colocar, ver todos os planos, tinha um foquinho aqui, um aqui, eles não estavam alinhados nesse plano. Então lembra que é uma coisa tridimensional. Então ela tinha alguns foquinhos, mas a extensão total do tumor continuava muito grande. Ela reduziu, mas a resposta fragmentada é uma causa de subestimação, tá? Em relação aos linfonodos, bom, linfonodo é o seguinte, ele é uma informação que a gente tem, vocês viram naquele caso ele reduziu, mas tem alguns senões aqui, né? Quando depois da QT-NEL não tem nenhum linfonodo atípico na ressonância, ainda assim 30% pode ter doença residual. E quando tem linfonodo atípico, 60% tem doença residual, mas 40% não tem, né? Então você vê que é uma informação que deixa um pouquinho a desejar. Por exemplo, nesse caso aqui, 43 anos, CDI com características lobulares, luminal HER2. Pré-QT, vocês veem a extensão do tumor aqui, né? Super extenso. Aqui no ultrassom, uma área hipoecogênica heterogênea super extensa, e aqui um mega linfonodo na axila esquerda. Olha na ressonância, né? Os linfonodos muito aumentados. Pós-QT, tá vendo como reduziu bastante o tumor, reduziu bastante o linfonodo. Na mastectomia, tinha tumor residual e parecia mesmo, né? Continuavam os realcezinhos e ainda assim, apesar de parecer para a gente na ressonância que os linfonodos estavam normais, ela ainda tinha micrometástase axilar. Então, a ressonância para axila, ela pode até indicar algum caminho, mas não adianta, ela não vai bater o martelo para conduta aí, tá? Bom, estamos acabando aqui. Estou no horário ainda? Você tem interação. Estamos acabando. Aí a gente tem a ressonância como segmento, né? Ou como rastreamento, pacientes de alto risco, risco intermediário. Então, por exemplo, aquelas pacientes que tiveram câncer de mama, né? O Colégio Americano de Radiologia,
eles recomendam que as que tiveram câncer de mama continuem seguindo quando ela tem mamas densas e teve câncer de mama abaixo de 50 anos. Aqui a gente tem a chance da ressonância achar tumores no grupo BRCA, que é muito alta. Então, você vê, esse é um grupo que a gente falou lá, que é nível de evidência A. Essas pacientes precisam fazer ressonância, sim, todo ano, tá? Aqui uma coisa interessante também, a taxa de detecção de câncer nas pacientes de alto risco não mutadas é entre 5 e 6 câncer a cada 1.000. E essas aqui, 10 a 20 a cada 1.000. Então, você vê que essa mulher que já teve câncer de mama, ela tem um risco praticamente parecido com as BRCA. Então, ela merece, né, fazer um rastreamento com ressonância, principalmente as com mama densa e que tiveram câncer jovem. Aqui a nossa recomendação, depois eu mando o artiguinho para vocês, tá? Das mulheres que tiveram história pessoal de câncer, e aí eles colocam a ressonância, principalmente se ela teve câncer antes dos 50 ou se tem mamas densas, mas também não é aquele nível de evidência ainda não, tá? Então existe uma recomendação que façam. Bom, gente, resumindo, indicações da ressonância. Para rastreamento, que eu esqueci de colocar aqui, para rastreamento está indicado em paciente de alto risco, tá? Como estadiamento, ainda é o tema controverso, mas com certeza, carcinoma lobular invasivo, quando tem componente cito, mamas densas e outros casos especiais, quando tem discrepância entre exames, né? Um exame vê muito mais que o outro, vale a pena. Por outro lado, existe uma tendência a reoperar menos, isso com certeza, né? Pacientes que estadiaram com ressonância, a gente sabe que elas têm uma chance de ter que reoperar menos, porque a gente teve uma visão melhor da extensão da lesão, mas ainda não sabemos que ela vai ter menos recidiva. Grande indicação da ressonância é o controle após quimioterapia neoadjuvante e no segmento das mulheres que já tiveram câncer de mama. Tá? Então, sobre ressonância, é isso. Tentei resumir bastante. E, se vocês quiserem, a gente fala um pouco de tomossíntese agora. É rapidinho essa parte, né? Você falou? É rápido. Para a gente poder entender o... Vamos, pessoal, não está muito cansado? Ainda dá. Então, vamos lá. Pacientes pós-operadas, mama operada, né? Uhum. Quando a gente pega uma paciente, se vocês lembram que passou com a gente lá, a gente é uma indicação importante, essa paciente não tem dúvida se é recidiva ou não, né? Sim. Então, o paciente operou, ele volta com a gente para fazer o segmento e ela aparece lá, olha, com um nódulo endurecido. Pode ser uma esteatometrose? Até pode, mas ela pode ser uma lesão, uma recidiva. Aí, como é que a gente pode fazer que nos ajuda? Ressonância magnética. Sim, essa é Né? uma grande indicação também, né? Para tirar. Coisa, só o que pode e o que não pode. Expansor não pode fazer ressonância. Pode, dependendo da marca. É. Então, aquele que a gente utiliza não pode, né? Dependendo da marca do expansor. A gente tem uma listinha no serviço com os que podem e que não podem entrar no campo magnético. Depois que você saiu de lá na terça passada, veio uma paciente que entrar na ressonância com expansor. Aí a gente foi que a marca não pode. Agora, o clipe, a clipagem do tumor, a gente pode fazer ressonância. Pode. Né? É isso aí. A ressonância não pode fazer quando é clipe cerebral, tá? Exatamente, porque ele pode aquecer um pouquinho e ter uma leve mobilização, que na mama não muda. E eles são de titânio, né? Eles não são de metal. Então, o titânio é o que a gente põe em prótese de quadril, de joelho, e esse povo todo faz ressonância tranquilamente, né? A gente recebe várias patentes para a gente autorizar. Entendi. Pode fazer ressonância. Então, e você falando desse assunto, aproveitando, é tatuagem, né? Tatuagem, e hoje em dia todo mundo tem tatuagem, né? É muito comum. A tatuagem a gente tem que avisar o paciente que ela pode aquecer, e ele fica com aquele, quando ele entra no negócio, com aquele a buzininha na mão. Se o paciente sente que tá, assim, tem gente que faz aquela na sobrancelha, no cílio, definitiva. Dentro dos pigmentos, tem algumas tatuagens que dentro do pigmento tem ferro. Principalmente as coloridas, né? Em vermelho.
Então, isso é um problema, né, para quem vai fazer ressonância, tem algumas situações que tá, assim, a gente até faz, né, mas se começa a aquecer, o paciente tem que avisar, a gente tem que tirar rápido o paciente de lá, porque pode queimar a pele. Esse é o motivo da prova que você pode fazer, né? Eu acho que é o motivo, não é? Motiva? Não lembro. As- Qual que é o expansor mais comum mesmo? Como que ele chama mesmo? Aquele que já... Que pode. Motivo. Motiva? Então, esse mais comum pode, é. É. Tem um outro que acho que pode, que eu esqueci o nome agora. Aquele que é da Johnson, que é a marca dele, a gente, eu me lembro do nome dele agora, os que a gente utiliza lá, a gente não pode fazer. Então, se você tiver que fazer isso, nós não tira. Não tem seu paciente pode ficar pesando uma soro, Ele pode ficar, não, sem o expansor não tem problema. A gente coloca o expansor, a gente normalmente a gente pode ficar uns 2 anos com ele. Depois a gente tira o expansor e coloca a prótese definitiva. Mas, se nesse intervalo ela precisar fazer a ressonância, aí vai ter que tirar. é isso que eu perguntei. Se tirar só para fazer ressonância. Aí tem que dar, aí não tem tempo. Só vai ficar com a reconstrução do cérebro. Coitado. Que pena, né? É, tem algumas coisas que não dá mesmo. Aí sabe o que eu queria lembrar? Que umas coisas básicas que a gente não pensa, que a Dani chamou a atenção no dia. A ressonância é uma sala que está no campo magnético. Um dedinho, é. Um grande A minha mãe já desmagnetizou todos os cartões de crédito dela uma vez. Meu pai me mostrou por mim. Aí ela foi acudir ele, estava passando mal, entrou com bolsa e tudo. Depois a moça dela mudou na máquina de Então. ressonância. Mesmo que a ressonância não esteja em funcionamento, Exato. O campo magnético está ativo. Aí a gente tem que falar. Vocês souberam do caso do cara que entrou armado no laboratório em São Paulo? O paciente estava passando mal e aí o acompanhante estava armado. Era um velhinho. O acompanhante, acho que era policial, sei lá, mas estava rapaz, estava armado. E ele entrou para acudir. A arma foi sugada pelo magneto, ela disparou, atirou no próprio acompanhante e ele morreu. O quê? Ele foi para UTI, ainda ficou um tempão, foi no cura. Ele ficou um tempão e morreu. gente do céu. Então a gente não pode esquecer dessas coisas mesmo. Quando a máquina está funcionando, ela está jogando uma radiofrequência. Ultrassom é radiofrequência? Não. Ultrassom é só. É onda sonora. Radiofrequência é a onda de rádio. Radiofrequência é o que a gente usa no bisturi elétrico. Aqueles laser, né? Aquelas coisas de radiofrequência. Bisturi de cirurgia é radiofrequência. Pode ser de brinco, Ele já tá last gifting. Ele já tá Tá, cirurgia de radiofrequência, que nada mais é a mesma coisa do que o bisturi elétrico. Ele vai transformar a onda que está, a eletricidade está vindo da parede numa onda de radiofrequência. O que é radiofrequência? É a onda elétrica na frequência que a gente usa para o rádio. É a mesma frequência. A radiofrequência é aquela que você aplica quando começa o exame. Mas o campo porque tem duas coisas na ressonância. Tem o magnético, o campo magnético, que na hora que eles instalam a ressonância, fala, hoje vai ligar o campo. Aí pronto, o campo está ligado, não desliga mais enquanto a ressonância está funcionando. E aí você aplica a onda de rádio para fazer o spin, relaxar, enfim, aquela história do spin. Mas, por exemplo, um acidente super comum nos hospitais, nas madrugadas da vida, é a moça da limpeza, que ela vem com aquele carrinho e vou limpar aqui dentro. O carrinho voa e gruda, fica colado lá na ressonância. Aqui do médico. Não, mas olha o perigo, ela fizeram até a ponta. Imagina se vai com a ponta. Mas essa também. A grampo. Quando vem o pessoal fazer manutenção, eles acham lá naquele negócio no magneto, quanto é coisa grudada, né? Grampo, coisinha. Não, vai danificando, não pode. Tanto que o paciente, para entrar na ressonância, a gente põe um roupãozinho, né, a camisolinha, ele entra sem nada, nada. E tem que avisar. Quem tem tatuagem, quem tem eventualmente alguma coisa, tem que avisar. Se perceber que está aquecendo ou alguma coisa, tem que apertar o alarme na hora e interrompe o exame e tira o paciente, tá? Né? Marca-passo. Marca-passo não pode entrar na ressonância. Né? É que eu uso marca. Eu não posso fazer ressonância. Quer dizer, eu já uso há 12 anos, por isso que ela perguntou. Eu tenho arritmia, tive que pôr, e eu já fiz ressonância de mama, mas aí eu tenho que fazer em ambiente hospitalar, porque o arritmista vem, ele configura para o modo ressonância, porque esse meu já é mais moderno, aí quando eu acabo a ressonância, ele reconfigura para o modo habitual.
Ó, só vou contar um caso também. Eu tava contando, sei lá, pra quem hoje, que uma vez eu era chefe de um serviço ruim, assim, que eu peguei para pegar a mão, quando eu voltei, finalizei minhas formações. E aí a menina que tava fazendo uma. Vou dando um ponto aqui do lado norte tendido da face aqui, via vaginal. Fazendo força, fazendo força. Normalmente você faz força, você está fazendo merda. Ou tem uma variação anatômica, mas não deve ser. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. De repente ela faz clac, saiu só a bundinha da agulha no porta-agulhas. Fica um pedaço ali enfiado no assoalho pélvico, no bulbo oxígeno. Aí a gente chamou a estopia. Se não tirasse aquele pedacinho de agulha, o que ia acontecer? Ela ia encapsular ele no músculo e tudo bem, não vai acontecer nada. Só que daí eu tenho que lembrar de avisar para ela que ela não pode mais fazer ressonância, porque senão vai puxar um pedaço de agulha. Nossa, é verdade, que é agulha mesmo, né? Eu não consegui tirar. Chamei a escopia, liguei pro Girão. Girão, aconteceu isso. Chama a escopia. Eu falei, já chamei, não consegui. Fiz 3, 4, 5 tentativas. Ele falou, peraí que eu vou ver que eu consigo me desvencilhar. Em uma hora ele estava lá no Bresser, Zona Leste. Ele entrou em silêncio, pegou o porta-agulhas, olhou a escopia, olhou a pontinha da agulha que ele devolveu e foi embora. Nossa, tá bom. Enfim, a paciente pode fazer. Aquela agulha de agulhamento, É. Sim, sim, sim. se ficou uma ponta, Pode fazer. não pode porque ela é inerte, né? Ela é inerte e ela não aquece, ela pode fazer, não tem problema nenhum, tá? Outra coisa que às vezes tem paciente não percebe é a acupuntura, né? Porque às vezes aquelas agulhinhas de acupuntura entra, panturrilha, glúteo, se o acupunturista não é habilidoso e bota a agulha do tamanho errado e faz aquele pleque, às vezes a pessoa está com muita contratura, dá uma mexida de agulha, vai lá para dentro, eu já vi acontecer. Então, tem mil coisas que podem. E a agulha de acupuntura não é de titânio, ela vai esquentar, né? Ela é agulha normal. Né? Tá. Bom, vamos lá? Tomossíntese? Bom, eu trouxe aqui um históricozinho para vocês entenderem o que é tomossíntese. Tomossíntese, a gente saiu do assunto ressonância e voltou lá para a mamografia. Tá? Aqui ninguém é antigo igual eu e pegou essa época da mamografia com filme. Pegou? Eu peguei para ouvir, né? Você viu o Cláudio, né? Tetinha em casa. A gente, quando começou, tinha um negócio chamado câmera escura. Quem é os fotógrafos modernos que ainda fazem fotografia que não é digital, que ainda revela as fotos? Então, a gente tinha isso, tinha uma salinha escura, que tinha só uma luzinha vermelha que podia acender. Aqui, o mamógrafo nessa base, onde apoia e tal, tinha um espacinho que a gente botava o chassis, aqui dentro tinha uma tela, um ecrã, e filme mesmo, filme radiológico, que nem filme fotográfico. E aí a gente fazia radiografia, revelava aqui dentro e ficava lá no processador esperando sair. Ficava 4, 5 minutos esperando sair os filmes. Normalmente quem trabalhava era típico nos hospitais, né? Quem trabalhava na câmera escura eram os ceguinhos, né? Os deficientes visuais que trabalhavam na câmera escura. Todo hospital tinha seus ceguinhos que trabalhavam lá dentro e eram super habilidosos, faziam aquilo rápido, recarregar o filme, tinha os químicos, revelador, fixador, uma trabalheira danada, tinha que diluir, e se ficava a diluição errada, a mamografia saía tudo preto, tudo branca. Então, assim, a gente fazia, era assim que funcionava. Tá? Aí a gente teve a evolução para o CR. Aqui, o mamógrafo, a vantagem do CR, que é a mamografia digitalizada, é que o mamógrafo não precisou trocar. Continua o mesmo mamógrafo, e aqui, em vez de botar aquela plaquinha com filme, a placa de fósforo, que talvez seja essa que tem no serviço agora, né, de vocês? CR ou já é DR direto? O digital direto? Tem os dois? Porque, por exemplo, no IANSP, onde eu trabalho, é tudo CR, nos públicos que eu trabalho, a maioria é CR, é difícil. O que dá, não dá para ver a pele, o digital dá para ver a pele. Lá no Barrados é digital. É digital direto já, né? Ah, tá. Então, o CR, ele foi criado para ser uma transição entre o convencional, aquele que a gente viu antes, e o digital direto. Mas, por exemplo, na Europa e Estados Unidos nem existe isso aqui mais, a placa de fósforo, a técnica, ela revela nessa impressora laser, nessa visualizadora laser aqui, e sai a imagem na tela digital. Então, ela é digitalizada, tá? Não é aquisição digital direta. E aí, vocês veem que veio o DR, o digital. Tá vendo aqui na base? Ele já não tem mais um espacinho para pôr chassis nenhum. Por quê? Porque isso já é o detector. A aquisição já é direta digital, mamografia digital, tá?
a técnica na estação dela, ela não precisa ir lá levar a placa de fósforo, ela já vê direto. Aqui é bom porque ela, se tem, não ficou legal, ficou mal posicionado, ela já repete na hora. E mandam para a gente, para a nossa estação de trabalho, para o médico laudar. E a tomossíntese é apenas uma ferramenta a mais em cima do digital, tá? Então, é o mesmo mamógrafo, mas a gente só consegue acoplar a tomossíntese por esse software nos modelos mais avançados, não é qualquer um que pode virar a tomossíntese. Então, por exemplo, você até pode comprar um mamógrafo de um modelo X sem tomossíntese, agora meu serviço cresceu, não sei o que, eu quero pôr. Aí você pede para ativar, vamos dizer, o da Siemens, o cara vai lá na Alemanha, ele aperta o botão e, pelo número da série, ele ativa. Então, é apenas um software que vem dentro do mamógrafo para fazer a tomossíntese, tá? Mas é a mesma coisa. Então, na tomossíntese, o tubo de raio-x está aqui dentro, ele vai, na hora que a técnica dá o comando lá de fazer, ele vai rodar menos 15 graus, mais 15 graus, ou dependendo da marca, a angulação depende da marca, e ele vai fazendo sequências seriadas da mama, e aí, para a gente, na nossa estação, vai vir uma reconstrução, tá? Então, é só isso que é a tomossíntese, é uma mamografia digital com esse software a mais. Em vez de ser o 2D, a gente vai ter a imagem 3D, tá? Quais são as vantagens da tomossíntese? Aqui não precisa olhar tudo isso. Resumindo, a gente tem que fazer muito menos reconvocação para comprimir aquelas compressões localizadas e a gente acha um pouco de câncer a mais. O que veio para ficar? Ela irradia mais, né? Ela irradia o dobro, então dobra a radiação, tá? Funciona assim, o tubo de raio-x gira, ele vai conseguir várias imagens sequenciais, e aqui, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse um câncer com sobreposição de tecido. Na mamografia, eles vão estar juntos. Como eu vou fazer vários planos na tomossíntese, aqui, eles iam estar juntos. Na tomossíntese, eu vou fazer um plano que vem daqui, um plano que vem daqui, então eu vou ter mais facilidade de, em alguma das imagens, ver o nódulozinho suspeito dissociado do tecido, tá? A tomossíntese, ela é ótima para pegar a distorção arquitetural. É a grande missão da vida dela. E por que que é importante? Porque distorção arquitetural, ou nódulo especulado, quando a gente fala que o negócio é especulado, que tem distorção, metade das vezes é câncer. Tá? Então, o valor preditivo é grande. E a tomossíntese, ela é ótima para isso. Então, por isso que ela aumenta o achado de câncer invasivo. E a distorção, quando é câncer, é invasivo, porque o micito é micro, né? Ela aumenta, então ela não aumentou, porque as grandes críticas que a gente tem de rastreamento é ficar achando mais carcinoma in situ não mata, a gente não sabe qual que vai ficar in situ pro resto da vida da paciente, tanto que em autópsia acha carcinoma in situ que nunca cresceu. Então, é a crítica que a gente tem do rastreamento, mas isso é toda uma outra aula, né, para a gente falar. Fazer um raciocínio, volta no slide que você põe, desenho da ponto mais um. O que é mamografia? Fazer meu raciocínio, sim. Você discutir em cima dele. O que é mamografia? É só foto? Raio-x. Raio-x é... O que pode fazer com você, concluindo? Dose cumulativa para fazer você ter uma mutação. E vai fazer um câncer induzido pela radioatividade. Quantas vezes ela está fazendo uma mamografia? Quantas vezes ela está... Porque quando a gente fala só mamografia, a gente não pensa no que é a mamografia. É um raio-x, que é dose cumulativa. Então, pode falar, pode, né? Fala. Mas não fala. Uma porrada de raio-x de uma vez só. É dose cumulativa. Qual que é a discussão em cima disso? Eu não sei mesmo qual que é a discussão sobre isso. A tomossíntese? É assim, a tomossíntese... Aumenta muito a dose. Se você pegar a soma da radiação de todos os planos, porque é menos radiação, que vocês vão ver, os planos eles saem meio embaçado. Então, a soma de toda a radiação de todos os planos é igual à radiação da incidência original. De uma mamografia? De uma incidência. Então, eu faço a radiografia em crânio caudal e depois a tomossíntese. Então, ela tomou 2 vezes a radiação que ela tomaria se ela fizesse só a crânio caudal sem tomossíntese. Então, dobra a radiação.
Porque eu não posso fazer só tomossíntese. Se eu pudesse fazer só tomossíntese, Entendi. tudo bem, mas eu tenho Seria que a fazer mesma sempre quantidade. 2D mais 3D. Entendi. O que as empresas soltaram? Eles soltaram uma coisa que chama a incidência, me fugiu o nome, que é a reconstruída, a 2D reconstruída, sintetizada, lembrei, sintetizada. Então, faria só a tomossíntese e o aparelho reconstrói a 2D original e faria a sintetizada. No entanto, Tá bom. nas sintetizadas, ela tá ficando quase igual, mas ainda não é. Então, a gente ainda perde coisa. Então, para fazer tomossíntese, ainda tem que fazer 2D mais 3D e dar o dobro da radiação. Tá. Tá? Mas você evita a recomendação. Então, Você aquelas evita. assimetrias não vai ter. Você não vai fazer Exatamente. completamente total. Tem isso também. Entendeu? Mas você vai continuar fazendo. É um momento específico, não vai ser que nem a mamografia, a ressonância, por exemplo, que você vai juntar, vai em alguns casos. A tomossíntese, na diretriz das nossas sociedades, já está previsto que quem tem acesso à tomossíntese já entra no. É igual FIA já. É para fazer todo ano. Já faz essa forma assim. Mas você entendeu? Eu entendi que você ficou assustada quando a pessoa recebe mais, né? Mas você não reconvoca mais uma pessoa. Mas ela vai continuar fazendo anual mesmo. É de 40. Mas essa técnica chama você ali, reconvoca e fica fazendo vários complementos. E faz o perfil e depois faz um monte. Então você recebe uma mamografia com vários complementos. Aqueles complementos todos desaparecem. Entendi. E aí você pensa que isso acontece pouco, não acontece pouco. Às vezes a mamografia veio o B2 para você, mas antes do B2 o paciente foi reconvocado e fez um monte de imagem. Entendi. Então a paciente veio e tira isso da frente. Entendi. Então, chamam você para trabalhar de marketing para gente. Olha, que ótimo! Porque vai cortando a marca. Então, não é porque recebeu o B2, a pessoa nunca fez um complemento. Entendi. Às vezes ela não chegou ao complemento, porque o que acontece? Tem uma simetria, não ficou bom, você reconvoca, dá uma simetria, você reconvoca, aí no final, você chega à conclusão que Ela fez até mais do que o dobro. E lendo o laudo, você vê, escrito assim, foram realizadas imagens complementares embaixo. Aquelas imagens não estão todas ali. Entendi. Daí fica menos do que. Ela receberia mais do que o dobro se tivesse sido convocada várias vezes. Tá. E lembrando também que a compressão localizada a magnificação, ela dá 4 vezes a quantidade de radiação de uma incidência normal. Tá? Então, eu posso explicar meu raciocínio e vocês me falam se consegue de novo? Porque tem uma coisa que eu achava bem difícil na residência. É difícil, mas eu achava. A gente tem alguma coisa errada na mama. O que você vai fazer? Complementar com quem? Ultrassom ou magnificação ou compressão. Em que momento você pede cada um deles? Se você... Não, calma, pera, deixa eu explicar para você. Você está falando certo tudo, eu devo estar errado. Então, pera, me explica. Eu vi um nódulo. Quem diferencia bem nódulo de cisto? Ultrassom. Você viu uma mamografia e não conseguiu definir, você vai pedir um ultrassom porque você viu um nódulo. Aí você vai complementar com ultrassom. Tem a mamografia, tem assimetria, às vezes está com um tecido muito em cima do outro, você precisa fazer mais assim, compressão para tirar um tecido em cima do outro. Eu preciso fazer isso porque daí eu entendo visualmente. Então você pede uma reconvocação para fazer uma compressão para espremer mais, para tirar o tecido em cima do outro, para ver se não era só um tecido em cima do outro que deixou o negócio mais branco. Ou você pode ter algum negócio que parece uma microcalcificação, um negócio que você não está vendo direito, você precisa ampliar para ver. Daí a magnificação. Aí a magnificação vai ser 4 vezes a quantidade de reação. É isso. É isso. Daí você indica ou magnificação, ou compressão, ou ultrassom. Tem outros ainda. Aí tem gente que pede perfil, tem gente que pede rolagem, pede não sei das quantas. Vai fazendo, vai radiando Não, da isso daí já é muito para mim. Aí chega no final, tá lá, tem já 2. Mas você não sabe o que está no aparelho. Tá. Tanto que, assim, nos lugares que tem... A gente tem um rastreamento oportunístico no Brasil, né? Assim, não é um programa, o paciente tem que passar no médico, ou no posto de saúde, a enfermeira também pode pedir, né? Mas nos países, na comunidade europeia inteira, o rastreamento é oficial. Ela é chamada pelo Estado, o Estado convoca e tal, todo mundo para fazer. Quem lê rastreamento, por exemplo, na Suécia, que eu lembro que teu pai foi, ficou lá... Os médicos que leem rastreamento na Suécia são o sênior. Por quê? Porque tem que existir um custo-benefício. Você está investindo um caminhão de dinheiro para fazer um programa de rastreamento, comprar mamógrafo, pagar técnico, médico, tudo isso aí. Você tem um custo alto e você tem que colher um benefício, que é o quê? Salvar a vida. Descobrir o câncer de mama no começo
Só que isso tem que ter um equilíbrio, né? Se você gasta muito no rastreamento, todo mundo se chama, todo mundo se comprime, todo mundo se reconvoca, todo mundo se faz ultrassom. No ultrassom, então, Que é o que a gente faz no Brasil. é aí que eu queria chegar. Se o custo fica muito alto, de repente, a fonte pagadora, seja pública, seja privada, começa a ficar com raiva da gente e começa a cortar. Ah, tanto que agora você viu que recentemente quiseram tirar a faixa etária de 40, 50 anos. Por isso. A ANS. Dinheiro. É dinheiro. E quanto mais jovem a paciente, mais reconvoca, porque tem a mama mais densa, mais dúvida, gera muita biópsia, entre aspas, desnecessária, né? Porque a gente acha muita coisa benigna. Então, é isso que eu queria voltar. Na Suécia, quem vê rastreamento é só médico sênior. Por quê? Já experiente. É que você bate o olho e fala, quando eu sento com os residentes do IANSP para liberar a mamografia, eu explico, por exemplo, a simetria focal. Quando você está começando, toda você vai chamar, reconvocar, fazer compressão, fazer ultrassom e no final descobrir que ela é BRADS 2, porque só 0,5% das simetrias é câncer. É difícil uma simetria focal ser câncer. Quando você está metendo, você vai fazer 100, 200, 500 mil. Na 1001, você tem uma curva de aprendizado. Na 1001, você vai olhar e falar, isso não é nada, B2. E é esse cara que na 1001 que lê rastreamento nos países da Europa. Por quê? Porque você precisa já ter aquela passado pela curva de aprendizado. Por quê? Porque custo importa em rastreamento. E aqui que você não recebe nem imagem? É. Fui até a Dani outro dia e falei, Dani, tá aqui, ó, tá escrito, avaliado conforme o exame anterior, não tem, sem imagem, não tem nenhuma alteração em relação ao exame anterior B3. Bom, é o copiar e colar, ou o cara não sabe o que ele tá fazendo. Aqui difícil. Dependendo do lugar é complicado mesmo, né? E da pessoa. Agora, sênior não acontece. Posso me prolongar mais um pouquinho? Nos Estados Unidos, o BIRADS, ele tem um capítulo inteiro que é de auditoria, coisa que a gente não faz aqui. Então, a gente, quando senta, isso eu falo para os residentes, quando a gente senta para laudar a mamografia, a cada 1.000 exames de rastreamento, veja bem, de rastreamento, não vale paciente que vem com queixa, só de rotina, porque as que vêm com queixa se chama mamografia diagnóstica. A cada 1.000 exames de rotina, a gente tem que achar 3 a 4 casos de câncer. Para cada 1.000 exames de rotina, eu posso dar no máximo 10% de B0. Então, quando eu chego e falo, quantos exames tem para laudar hoje? Tem 30. Tá bom, quantos B0 nós podemos dar? 3, no máximo. Porque na Suécia, o B0 fica em 4%, no máximo, para você mostrar que está sendo eficaz. E aí, o seu pai contava essa história, que ele ficou um mês lá, né, com o Laszlo Tabari, não sei o quê. É super rigoroso isso lá. Ele passou lá um mês, chegou no final do mês, eles tinham essa meta. A cada 1.000 exames de rastreamento tinha que achar lá o número de câncer, de 3 a 4. E não acharam. Naquele mês não acharam. Eles fizeram um mutirão, teu pai ficou junto. Eles pegaram, porque as mamografias estavam guardadas lá, eles releram todas do mês e acharam a que faltou. Por quê? Porque lá é sério. O dinheiro, o público que está sendo investido no rastreamento, ele tem que virar o benefício, que é achar o câncer inicial, né? E aqui a gente não consegue fazer auditoria. E por que vai olhar de novo? Por que ele não acreditou nele, que ele estava certo, aquele mês tinha menos? Porque existe uma coisa que é uma amostragem e uma incidência e uma prevalência da doença. Então, muito provavelmente, eles deixaram passar alguma coisa. Sim. Não, essa estatística vem na apostila do BIRAD. Eu sou apaixonada. Eu tenho uma aula inteira de auditoria de rastreamento. Se quiser, pode me chamar. Eu sou super apaixonada. De anatomia nos exames de imagem. Então, por exemplo, paciente que aparece com peitoral menor, se o paciente está mamografia inadequada, não tem estudo, mamografia inadequada. É BIRAD 0? Não, ela não passa no controle de qualidade, ela volta, não pode ser laudada. É isso aí. Esse é o objetivo da aula que a gente fez. Porque aí, se você não encontra toda a anatomia no exame, você perde câncer. Sim. Não tem a tal da área de ninguém? Tem uma parte da mamografia que é uma área de ninguém. Que não tem que ter nada ali. E aí, isso aqui, mas aquilo tem que aparecer na imagem. Se aquilo não aparecer na imagem, tá faltando pedaço. Outro dia meu câncer estava onde? Ali. Eu não achava, eu não via na crânio caudal, a gordura retromamária e nem musculatura. E onde eu palpava aquele tumorzinho esquisitinho, aquela linha estranha. Quando voltamos para a máquina, eu falei, não, vamos puxar. Eu não tô vendo a gordura retromamária nem a musculatura. A hora que puxou onde ele estava ali.
É super importante. A gente não Essa tem. aula é muito legal. Não, esse tema é muito É legal. muito legal, Márcia. E nos Estados Unidos, eles são obrigados a todo mundo que tem a clínica de mamografia, eles têm que pegar os dados deles e mandar para uma central ali, que quantos BIRADS 4, quantos BIRADS 0, tem que saber o que, que deu no BIRADS 4, o que, que deu na biópsia, e eles vão mandando os dados para uma central. Se a central ali, que seria o nosso Anvisa, né? Se o órgão deles que fiscaliza, eles percebem, nossa, essa clínica aqui não está achando nada de câncer. Todos os B4 que eles deram era tudo benigno. Aí eles fazem uma intervenção na clínica, eles vão lá, eles olham se o mamógrafo está bom, se está calibrado, se tem não sei o quê. Eles olham coisa, você checar se o material tá bom. se a técnica está trabalhando direito, se o médico. Aí eles chegam até na minúcia de ver se é um médico específico. E se é um médico específico que está comendo bola e perdendo todos os cânceres, ele tem que parar de trabalhar. Ele é encaminhado para uma reciclagem, ele só pode voltar de trabalhar depois dessa reciclagem. Por quê? Porque é levado a sério a auditoria, porque é dinheiro que a gente está investindo para achar câncer. E se você só finge que está trabalhando e não faz, não adianta nada. Saúde, claro, você não precisa fazer criança. Nós que trabalhamos nas OS, a gente tem o CD2, por exemplo. A gente é notificado por unidade. Então, outro dia, uma unidade nossa, que fica na cidade de Lorena, estava dando muito birra zero. Mas, assim, um número exorbitante de birra zero. A hora que a gente foi ver, o problema não estava no laudo do radiologista. Estava onde, gente? No pedido da mamografia. Por quê? Se você pede rastreamento e você vê um nódulo, automaticamente o sistema do INCA, que é o nosso Cismama, ele lauda birra zero automaticamente. E aí o número vai lá em cima. E aí o que acontece? A fila de ultrassom de mamas vai lá, enorme. Então, o que acontece? Se você tem uma paciente que já é sabidamente um nódulo naquele local, a gente não pode pedir rastreamento. A gente tem que pedir diagnóstica. Porque a hora que você abre o cismama para laudar, ele consegue laudar para a B3. Deu para entender? Entendi. Então, se o médico pede errado a mamografia, se o médico não é treinado para pedir a mamografia, você muda todo o sistema do estado todo. Então, os nossos médicos vão para treinamento de como pedir uma mamografia. Então, às vezes a gente tem dúvida, liga e fala, essa daqui nós vamos pedir o quê? Rastreamento ou diagnóstica? Se você pede errado, você faz uma fila de ultrassom de mama, assim, a perder de vista. Ai, que interessante, né? É complicado, é um tema. Bom, eu gosto desse tema. Bom, mas eu estou acabando aqui, eu quero mostrar um casinho para você. Por exemplo, nesse caso aqui, tá vendo? Mamografia digital, a gente via que tinha um nódulo aqui, outro nódulo aqui. Olha o plano da tomossíntese. Esse plano aqui está pegando bem esse nódulo, tá vendo que o outro está borradinho? E esse plano está pegando esse e o outro está mais borradinho. Então, os planos da tomossíntese é isso, você não precisa fazer a compressão, não precisa pedir compressão localizada, porque você já vem todos os planos. E aqui eu trouxe um caso para mostrar para vocês, que eu quero ver se você. Cadê o negocinho de passar o. Isso aí em cima. Neymar. Será que vai? Ah, tá rodando. Eu acho que tá rodando. Não. Ai, que pena. Não tá aparecendo. Quem foi na tela? Como se tivesse no acesso aí. Essa passou, né? Oh, peraí. Deixa eu ver se isso está como vídeo. Ah, Tá pode como sair. vídeo. Sair mesmo para eles verem. Ó, é assim que a gente enxerga a tomossíntese passando, tá vendo? Vai mudando o plano. Tá passando, Agora tá tá. vendo? Deixa eu só ver uma coisa. Tá passando ou não? Agora não mais. Ah, deixa na tela pequena, então, Marta, É, porque vou aí a gente deixar. enxerga. Só que eu vou. Deixa eu só colocar para a gente dividir a tela de novo, porque agora ela parou de dividir. Peraí. Ô, meu filho, me ajuda. Falei da Adriana, que você falou da Eu tô me ligada, me convidando. Fui eu amei a aula dela. Eu Gente, eu que vi a aula dela.
pra me dar um. Não, Adriana, não sei. Aquela aula é muito legal, você assistiu? Agora foi. Sensacional. Eu amei a aula. É que ela ensina a usar os modelos, né, matemáticos. Fui eu. Vou contar pra você. Conta. Gente, ó, eu quero que vocês olhem, tá rodando a tomosíntese, tá vendo? Eu quero que vocês olhem aqui, ó. Ó, ó, ó. Viu a coisinha especulada que apareceu? Peraí. Da arquitetura. É, eu Ué, não puxei. fui eu. Não, não, sou eu. Eu fiz o filminho puxando. Ó lá. Tá vendo? Então, ó, a tomossíntese é ótima para achar distorção arquitetural, lesõezinhas especuladas. Vamos ver o próximo. É, vai ter que descer. Aqui. Clica assim, clica no outro. Ó, ficam olhando aqui na parte posterior da mama. É isso que a gente vê na nossa tela. A gente vai rodando e vai vendo a tomossíntese se desenvolvendo. Ó, tá vendo a coisa especulada aparecendo aqui? Bem profunda. Agora, olha aqui a mamografia. Você vê alguma coisa especulada aí na mamografia 2D? É só meio densa, né? Não vê nada. Então, esse é um achado que a gente fala tomo only. É uma lesão que só aparece na tomossíntese, tá? E a gente fez a biópsia dela. Aqui foi mais ou menos por aproximação naquela região e era um CDI, tá? Era um carcinoma invasivo. Então, ó, a tomossíntese é ótima para achar essas lesões especuladas, distorção arquitetural, que tem metade, 50% de chance de ser câncer. Então, a tomossíntese aumenta o achado do câncer que mata. Por isso que ele é bom para o rastreamento. Ele não acha mais in situ, ele acha mais invasivo, tá? Então, esse é um caso de tomo only. E é isso, gente. Gente, eu também. Que bom que vocês gostaram. Alguém tem alguma dúvida? Você? Eu quero assistir a aula do controle de qualidade dessa do B. Vamos? Não é muito boa essa. Essa deu agora do início. Quanto tempo tem essa aula de controle de qualidade? Olha, eu tenho uma aula que eu acho boa, acho que a maioria das pessoas acha meio chato, mas eu adoro, que ele explica no começo dos programas de rastreamento como foram feitos os trials e todos os viés que pode ter, e aí todo o controle, mas é uma aula avançada. Eu não sei se para os internos Mas tem teria que ser para interesse. mama. Eu acho que tem que ser para os residentes mesmo, sabe? Ah, tá. Não necessariamente especializando em mama. Residente pode. Para os de GO, para os de mama, porque para os internos eu acho que não sei se teria muito interesse. Ou eles não podem fazer online também. Porque aí